Oi, gente, Pai, Senhor Jesus, tudo bem com você? Gente, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Eu já quero te pedir desculpas, mas na verdade, o que eu vou falar hoje, o assunto que eu vou dizer hoje, vai estar relacionado ao porquê do meu desaparecimento. A verdade é que eu gosto de vir aqui trazer o que de fato eu estou vivendo, o que de fato eu estou colocando em prática no meu dia a dia. E quando a gente não está conectado com algo e as nossas palavras não condizem com o que a gente vive, então nós não podemos falar de algo que no momento nós não estamos vivendo. E eu quero trazer algo forte, acho que você já viu aí o título, Cochear em Dois Pensamentos. É o que estava acontecendo comigo. Eu quero trazer essa experiência para a tua vida, porque eu creio que a minha experiência vai edificar a tua vida e pode ser que você se encontre no meio dessa mensagem que eu quero trazer para você. Amém? Glória a Deus por isso. Eu já quero começar dizendo uma passagem que está no livro de 2 Reis, no seu capítulo 18, seu versículo 21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Elias aqui agora vai estar de frente de todo o povo de Israel e todos os profetas de Baal, depois de 3 anos em que ele tinha profetizado que não choveria naquele lugar. Agora Elias retorna ali, onde Reacabe estava reinando com Jezabel. Elias volta para profetizar agora que haveria chuva, haveria colheita. E nesse momento em que ele reúne todo esse povo, ele traz, essa mensagem para esse povo, perguntando até quando este povo cochearia em dois pensamentos. E o que eu quero trazer aqui a respeito dessa passagem, eu não quero falar de Elias, eu não quero falar de Acabe, mas eu quero falar a respeito dos nossos pensamentos. Se tem algo que Satanás luta contra nossas vidas, tem algo que Satanás bate na tecla, é tentar perturbar a nossa mente, é tentar trazer dúvidas sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada. E todos nós, infelizmente, não estamos isentos de passar por esse processo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por esse processo. E enfim, chegou o meu momento de viver. E eu quero trazer algo aqui para vocês que no momento você pode estar vivendo, ou alguém que você conheça está vivendo, que está cocheando entre dois pensamentos. O que é cochear entre dois pensamentos? É você não saber o que de fato que você quer. É você pensar em fazer algo bom e ao mesmo tempo pensar em fazer algo mal. É você pesar os dois na balança e não saber de fato o que fazer. E até muitas vezes deixar de fazer o bem para fazer o mal. Assim como o apóstolo Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, quando ele via, ele já estava fazendo. E quando Elias chama a atenção desse povo, porque eles estavam cocheando em dois pensamentos, é porque esse povo não sabiam o que eles queriam. Eles serviam a Deus, mas serviam a Baal. Eles serviam a Deus, mas também faziam as práticas de consagração a Baal. Então esse povo, eles viviam praticamente, ou particularmente, ou nitidamente em cima do muro. E algo que também está relacionado quando em Atos 20 vai dizer sobre o jovem Eutico. A Bíblia diz que em um dos sermões do apóstolo Paulo, em Troade, que agora é Turquia, conhecido como Turquia, o apóstolo Paulo estava fazendo um sermão e seu sermão foi estendido. E esse jovem Eutico, ele estava sentado em cima da janela. E no momento em que o horário se estendeu, a Bíblia diz que esse jovem caiu do 3º andar para o lado de fora da janela e por causa da tua queda, ele morreu. Mas nesse momento, o apóstolo Paulo desceu lá, abraçou esse jovem e esse jovem tornou a ter vida e foi levantado daquele lugar. A moral dessa história é que esse jovem estava em cima do muro. Só que quando estamos em cima do muro, muitas vezes nós não caímos para dentro, nós caímos para fora do muro. E aquele jovem caiu para fora do lugar onde se estava tendo culto, onde se estava tendo a comunhão entre os irmãos.
ele adormeceu e ele caiu para fora. E é isso que acontece com a gente quando nós estamos em cima do muro, quando nós cocheamos em 2 pensamentos. A tendência é cair para fora, a tendência é sair fora da rota de Deus, a tendência é sair fora dos caminhos de Deus, mas pela sua infinita misericórdia, quando lá dentro do nosso coração nós almejamos fazer a vontade de Deus, o Senhor assim nos ajuda e nos faz permanecer. Fato é que cochear em 2 pensamentos, muitos podem passar por isso, mas é aí que entra a questão, a escolha é nossa. Por este tempo, eu fiquei com muitas dúvidas no meu coração se eu continuava servindo a Deus ou se eu abria mão de tudo. Na verdade, eu não queria mais viver o que eu vivi. Quem conhece a minha história sabe que eu sofri muito no Evangelho, mas por aquele momento ter marcado a minha história e quando por um momento eu tive uma crise emocional, tornando uma pressão sobre a minha história, tornando dúvida, tornando vontade de jogar tudo pro alto e até perdendo a fé no Evangelho. Até por um tempo eu parei de pregar o Evangelho, porque eu falei para Deus que eu não ia pregar naquilo que eu não cria, naquilo que eu não acreditava. Porque o processo na minha vida foi tão grande, foi uma pressão tão grande que eu não conseguia mais crer na palavra do Senhor. Então eu não poderia pregar em algo que eu não cria. Então eu conversei com o Senhor e disse que eu não ia mais pregar enquanto a fé não voltasse no meu coração. E por esse processo, foi um processo grande, foi um processo longo, porque esse processo fora de fazer a vontade de Deus durou 4 meses. Mas mesmo eu voltando, mesmo eu exercendo, o chamado do Senhor, a dúvida ainda estava dentro do meu coração. E eu, por muitas vezes, tentando ser forte, tentando lutar contra a minha carne, porque a minha carne não queria fazer nada, porque o meu eu queria ficar na minha zona de conforto, queria descansar, queria só fazer aquilo que eu queria e não aquilo que o Senhor me chamou para ser. E o interessante, eu vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, eu vou simplificar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu sei que isso vai mudar a tua história para você que está passando pelo mesmo processo que eu já passei. Meu esposo está batendo no liquidificador, por isso que agora vai fazer um barulho. E por muito tempo, e durante esse tempo, durante esse 1 ano e 8 meses, mais ou menos essa base, eu estava cocheando entre 2 pensamentos, querendo fazer a vontade de Deus, mas não querendo exercer aquilo que Deus me chamou, mas em dúvida se realmente eu tinha sido chamado para fazer algo. Eu tinha dúvida se as ministrações que saíam da minha boca estavam mesmo fazendo ou surtindo algum efeito. Eu tinha dúvida se verdadeiramente eu era chamada de Deus. Eu tinha dúvida se realmente eu era serva. E tudo aquilo começou a entrar dentro do meu coração. E mesmo eu ali sendo forte, querendo fazer a vontade do Senhor, vinha todos os pensamentos contrários e a vontade de não querer fazer. E sim, por muitas vezes eu entrei em confronto comigo, com a minha alma e com Deus. Sim, eu questionava Deus. Eu por muitas vezes falei: Deus, eu não quero fazer a tua vontade, eu não quero ser escolhida, porque eu não quero mais ser machucada, eu não quero mais servir ao Senhor, porque quanto mais a gente serve, nada acontece. E por mais que as pessoas chegavam em mim e me davam conselho, gente, eu sou pregadora do Evangelho, então eu conheço tudo aquilo que é promessa do Senhor. Mas no momento da crise, até Elias queria que o Senhor levasse ele, até Elias queria se esconder na caverna. Jeremias também pediu a morte para Deus. Então, por mais que nós conhecemos, por mais que a gente já tenha visto feitos de milagres do Senhor através de nossas vidas, no momento em que a crise bater na nossa porta, nós vamos sim ter o pensamento, muitas vezes, um pensamento miserável, um pensamento parecendo que a gente não viveu nada, um pensamento que parece que é aquele que nunca conheceu as promessas, a palavra do Senhor, nunca vivenciou aquilo que o Senhor já fez. Parece que tudo aquilo que nós vivemos de bom com o Senhor, parece que por um momento é apagado. E isso é normal. Só que o que não pode ser normal é a gente se entregar a isso. É a gente deixar isso dominar a nossa história, dominar a nossa mente, dominar a nossa vida. E contudo, mesmo eu fraquejando, mesmo eu estando um dia bem, um dia mal, eu fui lutando. Teve momentos sim de eu fraquejar, momentos de eu errar, mas eu me levantei e falei: Senhor, eu
não vou desanimar, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu não vou desistir do que o Senhor tem para mim. Por um momento eu acho que a pregadora já não era mais alguém que influenciava para o bem, mas alguém que influenciava pelo mal. E foi necessário, porque quando eu fazia aquilo, o Senhor falava para mim: filha, você precisa decidir o que você quer. O problema não é você não querer me servir. O problema é você estar em cima do muro. Você precisa decidir o que você quer. E sim, eu decidi o que eu quero. Não foi fácil. Todo esse tempo, uma luta muito grande dentro de mim. E fazendo assim, dia após dia, como se eu estivesse matando um leão e se importando somente com hoje. A Bíblia diz que é para nós não se preocupar com o dia de amanhã, porque já basta cada dia o teu mal. Então eu não pensava no amanhã, eu pensava assim: só por hoje eu preciso fazer a vontade de Deus e amanhã é outro dia. E assim eu fui vivendo dia após dia. E assim eu fui lutando e assim eu fui tentando. E eu quero dizer para você que não foram dias fáceis. Mas como eu falei que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu quero dizer a você que eu tomei uma decisão. E quando eu tomei uma decisão, eu falei para Cristo: Senhor, eu preciso viver de novo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu preciso sentir alegria em estar na tua presença, eu preciso crer verdadeiramente, eu preciso decidir a minha história. E sabe como eu decidi? Quando eu tomei uma escolha de colocar o meu joelho no chão e ali lutar contra o meu eu. Eu falei: Deus, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais, Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje estar na tua presença e amanhã não ter certeza do que eu quero, porque uma hora isso vai acabar me derrotando. Eu orei ao Senhor com toda a minha força e eu comecei a fazer propósito e eu quebrava propósito, eu começava de novo e todos eles eram quebrados, coisas que eu nunca fazia e eu não conseguia, mas eu quebrava um e começava outro, eu quebrava um e começava outro. E eu falava: Jesus, eu não vou desistir, porque eu sei o que o Senhor tem para minha vida. Por mais que no momento meu coração não consegue entender, mas a minha razão consegue entender o que o Senhor tem. Eu quero dizer a você que se você está cocheando em dois pensamentos, é o momento em que você se levantar e começar a buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que ainda que o justo caia 7 vezes, as 7 vezes ele se tornará a erguer. Então, o momento de fraqueza, ele vai vir e vai acontecer, mas a questão está em você não desistir. Eu quero dizer a você: não desista. Eu quero dizer a você: tente quantas vezes for necessário, mas não pare no meio da caminhada. É necessário você se posicionar e saber o que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz em Mateus 6:24 que nós não podemos servir a 2 senhores, porque certamente nós odiará um e amará o outro. Então não podemos ficar cocheando em cima do muro, porque o Senhor já está batendo as portas e nós devemos nos posicionar. E se você está com esse problema, eu quero te dizer: comunique aos santos. Em Romanos 12, a Bíblia vai dizer: comunicai aos santos suas necessidades. Olha, nesse processo eu comentei a minha história com algumas pessoas que não estavam no mesmo propósito que eu, e ao invés delas tentarem me impulsionar a viver o propósito, por elas não terem muito discernimento, elas acabavam me desanimando daquilo que Deus tinha para mim. Mas não era porque elas queriam, era porque elas ainda não tinham conhecido aquilo que eu vivenciei. E o que você vivenciou, o outro ainda não vivenciou. É por isso que a sua necessidade tem que ser contada aos santos e não a qualquer pessoa que você queira desabafar. Eu quero dizer a você, a palavra do Senhor em Apocalipse 3:15 vai dizer assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O morno é aquele que está em cima do muro. E aquele que está em cima do muro, o Senhor tem ânsia de vômito. Então seja frio. Queira viver o que você quer ou queira viver o que Deus quer para a tua vida. E aqui eu encerro esse vídeo, me perdoe por deixar muito comprido, mas eu não poderia deixar de passar isso, a minha experiência para vocês, porque eu tive uma grande lição. E o processo não foi fácil, mas eu venci. E você também vai vencer. Então não fique mais em cima do muro. Tome um posicionamento. A vida é feita de escolha. Você só pode escolher por você. Ninguém podia escolher por mim. Todos os conselhos que eu recebia, uns pioravam, outros ajudavam. Mas ainda assim,
eu não tinha uma decisão concreta, então nada poderia ser mudado. Mas no momento em que eu tomei um posicionamento, assim eu comecei a querer viver o propósito de Deus. Então queira viver o propósito do Senhor. Passe por esse processo, mas queira entrar para dentro do muro e não para fora. Amém? Fica na paz, Senhor Jesus, e receba essa mensagem no teu coração.